Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas está mais no ar, começando mais um Funes Podcast. Então, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a gente estamos aí e sem querer enrolar muito nesse começo, eu já quero passar para os nossos patrocinadores. Ó, Dream Skate Shop tá com uma linha nova hoje, então corre lá no site. Tava até esses tempos de 50% de desconto em algumas peças. Então, se você está precisando de roupa, camisa, boné, blusa de frio, que está chegando frio, tênis, peça de skate, lá tem tudo isso. Então, você vai ser super bem atendido, seja no site ou seja também na loja física aqui em Franca, certo? E sem esquecer também da nossa querida irmã Pagnarelli Acessórios personalizados. Irmã de Deus, me perdoa. Eu não sei porque que eu encano com acessórios, acredita? Mas ela tem bastante coisas lá personalizadas, caneca, agenda, tem um vasto materiais lá para você personalizar com a sua marca, com a sua logo lá, certo? Galera, hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui. Ela, psicóloga, a gente vai tirar bastante dúvida com ela referente a tudo aí e tenho certeza, jovem, que você vai ficar sentado aí e vai estar até o final, certo? Hoje a gente está com a Leidiane Campos. Leidiane, seja bem-vinda ao Obrigada. nosso podcast aqui. Fique à vontade e se apresente aí para a galera. Bom, meu nome é Leidiane, sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico com adolescentes fazem uns 6 anos e amo trabalhar com Nossa. adolescente, acho uma delícia. E é um prazer imenso estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, me sentir um pouquinho jovem, né? Nossa, não, fique à Já que eu não sou vontade. tanto, mas Não, lógico que é, tá muito doido. bom. A juventude tá na, Na na... alma, com certeza. Hoje eu quero. A gente tem bastante papo, acho que tem Uhum, um vasto papo aí, mas eu quero. Eu tava com uma pergunta já faz tempo, desde quando o David conversou comigo, falou, "Ô, vamos levar ela. Eu falei, vamos, demorou. uhum, Qual que tá sendo realmente, assim, Leidiane? A gente vê bastante coisa que tá acontecendo no nosso meio hoje, mas qual que é uhum. o mal do século, assim? Tem pessoa que fala um, tem pessoa que fala outro. Você Assim, fala das você. doenças É, nas, que psicológicas? adolescente, jovem tá mais passando. Eu já quero entrar eu não vou Uhum. perder tempo com você hoje. Acho que a gente tem muita coisa para Tá, conversar. legal. Mas o que que você acha, assim, do seu ponto de vista? Eu acho que hoje realmente se instala a crise que a gente tanto fala da adolescência, né? Porque há algumas décadas atrás não se permitia viver essa crise, né? Você era criança, de repente você se tornava adulto, né? Você pulava de uma fase para outra e pronto. E a adolescência não é uma fase, é uma transição, né? Do qual você deixa de ser criança e vai se tornar um adulto. E é um período de muito conflito, né? No qual você vai se desvincular dos seus pais e descobrir quem que você é, Entendi. né? Para quando você se tornar um adulto, saber, e aí, quem que eu sou? O que que eu gosto? Quem que eu quero ser? Qual que é a minha identidade, né? É quando você Uhum. descobre sua identidade. Então, é um momento de extrema crise. E eu acho que essa geração de hoje está vivendo essa crise com muita intensidade, né? Entendi. Porque ela é apresentado muitas opções. É uma adolescência, né? Uma juventude que tem acesso à informação, a muita informação de uma forma muito facilitada. Então, sobrecarrega muito, te dá muita opção. E aí, Te dá o que que eu um faço com leque de tudo isso? oportunidade com isso. Exatamente. Te dá um boom, né? No seu cérebro. Então, você aprende, é como se você ganhasse um brinquedinho novo. Então, o Entendi. adolescente, quando ele entra na adolescência, o cérebro dele é como se fosse um brinquedinho novo, tá? Podendo fazer um monte de coisa que quando ele era criança não fazia. Ele faz conexões, faz percepções, consegue ter pensamento, ideias, coisa que ele não conseguia formar. Nossa. Então, é um poder ali que ele adquire e que é difícil administrar tudo isso, E né? eu pensei esse tempo atrás, eu falei assim, ó, antigamente a gente, eu assim, eu tenho 27. Quando eu, na minha, quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha que esperar, por exemplo, para ver um desenho animado, por exemplo. Eu sabia que o desenho animado ia passar de tal hora, Uhum, e tipo assim, eu tinha que esperar. E se acabasse aquilo ali, eu tinha que uhum, arrumar outra coisa para você. Hoje, o jovem, adolescente, até a criança, ela tem tudo na palma da mão, né? O que sim. que isso, você acha, assim, tipo, sobre isso, esse imediatismo que tá tendo nessa juventude, nessa Hum. geração, no caso, né?
Olha, eu acho que a tecnologia, todo o avanço da ciência, a ciência, acho que é algo extraordinário, nos trouxe vários benefícios, não sou contra de forma alguma, mas eu acho que trouxe uma ideia que, na realidade, em termos psicológicos, não funciona, né? Então, antigamente, se você ficava sabendo de uma notícia, já tinha ocorrido há muito tempo. Hoje em dia não, tá ocorrendo, você já tá sabendo que tem alguém com o celular ali filmando e já postando e tá todo mundo já comentando e já É sabendo, verdade. já viralizou, É não é? coisa rápida, é muito rápido, né? Exatamente. E aí a gente fica com essa sensação de que a gente também quer viver as coisas de forma rápida, a gente também quer acessar tudo de forma muito rápida e não acontece assim, né? Como eu disse, é um período de crise e é uma transição longa, porque Bacana. vai. Hoje nós estamos falando dos 12 anos, dos 12 aos 24 anos. É um período longo. É verdade. Tem um negócio aí que é. Sim, que não dá para você achar já estou adulto, já estou maturado, já estou bem, não. Seu cérebro não está pronto cognitivamente, emocionalmente, você não está preparado para lidar com as coisas que um adulto É lida. verdade. E aí, não, mas eu quero. Eu quero você já pular essas. Sim, Nossa. isso. Você falou dos 12, 24, me veio um negócio na memória aqui. Quando eu tinha 12 anos, por exemplo, eu tipo, jogava bola, brincava. E aí eu tenho uma coisa, uma curiosidade, assim, pra gente ver que realmente teve esse boom, assim, né? Uhum, Com 12 anos eu lembro que eu assistia, por exemplo, um canal que ele passava vários videoclipes. Aí, a galera aí vai lembrar qual canal que eu tô falando, mas aí, pra você ver aquele clipe, talvez você tinha que esperar sair lá nos Estados Unidos e pra vir até sim. no Brasil, ou até. Hoje, a galera, e as músicas também, tipo, as músicas, é que nem você falou, e é verdade mesmo, uma criança de 12 anos, ela acha que pra um pulo de uma pessoa de 24 anos Sim, não, hoje eu tenho uma filha de 12 anos e a gente senta para discutir política, por exemplo, né? Então, assim, há algumas décadas atrás não se falava, porque isso não era assunto de criança, né? Então, hoje já nossa, se tornou. As crianças têm opinião, elas pensam a respeito, elas falam sobre todos os assuntos que acontecem, porque elas têm informação a respeito disso. E aí eu acho que chega o grande problema que causa muita crise, muito conflitos e muita dificuldade, tanto para o adolescente quanto para os pais, porque é uma geração muito diferente da anterior, né? verdade. Então, assim, claro, não estou falando da geração Y, nem nada, não. Estou falando da geração minha, né? Que estão com os filhos adolescentes. É uma distinção, uma diferença muito grande. A minha geração não foi uma geração que tinha muita voz, né? Alguns conseguia dentro de casa, mas a grande maioria não. Hoje, a geração ela tem voz e ela quer ter essa voz, Entendi, é né? verdade. E às vezes fica difícil, porque pensa assim, poxa, mas como é que eu faço? Como que eu lido com isso? Porque eu me lembro, com os meus pais era assim, mas com o meu filho eu não tô conseguindo, e aí? E aí gera muito o sentimento de incompetência, né, nos pais, e de distanciamento muito grande. Posso te chamar de Lei? Lei, Pode, fica à antes da vontade, gente. dizer que você sentiu. Já íntimo, aqueles íntimos. Antes da gente continuar, cadê esse irmão aqui? Esse irmão que estudou pra psicólogo também parou. Ah, Esse sem vergonha e zoeira. Galera, deixa uma pergunta para nosso convidado aí. Não vai ser ao vivo, mas você vai ser respondido. Então deixa aí. Ediane é psicóloga. Se você tem alguma pergunta sobre alguma coisa, lembrando que você não será explanado, será um lugar seguro para você conversar, certo? Então, continuando nosso bate-papo. É, você tem uma filha de 12 anos. Deve ser tem. um laboratóriozinho ali para você ver o que está acontecendo na cabeça desses meninaiada aí, né? É bem legal. Ela é uma menina muito inteligente, super comunicativa e com uma voz muito cativa. Ela tem personalidade e opinião. E não é só ela, né? Não é exclusivo da minha casa, né? Isso a gente vê que acontece. E porque assim, a realidade é que o distanciamento na adolescência do filho para os pais é necessário. E eu sou mãe, eu sei Entendi. que não é fácil, mas isso é necessário. Porque enquanto criança, a criança vai muito no que o pai diz. Então ela gosta do que o pai gosta, ela come o que o pai, né, tá ali É comprando. verdade. Ela vive aquele mundinho ali.
Quando ela chega na adolescência, ela começa a ter amigos, ela começa a sair, se divertir, ter influências. Então, assim, se eu falo algo na minha casa, não vão ser as mesmas coisas que os pais das amiguinhas da minha filha falam na casa deles, é diferente. É Então, verdade. vão ser crianças diferentes, com pensamentos, ideias ali vindas diferentes, então eles vão descobrindo um novo mundo, novas perspectivas sobre a vida. E aí eles começam a falar, poxa, peraí, mas existe muita coisa, não é só aquele mundinho ali que eu estava inserido. Ele quer se descobrir, quer se despertar, né? Eu até brinco com os meus pacientes, eu falo, ó, é o momento de você fazer, né? Porque é o seu momento de poder se despertar e descobrir quem você é, né? E justamente porque depois quando a gente se torna adulto, não dá mais. Aí fica. Sim, e esse é o grande problema. Por exemplo, a minha geração tem muitos adultos que não viveram a crise da adolescência e hoje são adultos que às vezes agem como adolescentes, Aí temos um ponto aí. né? Então, deixe, né? E essa é a grande dificuldade, eu acho que dos pais, deixar adolescente ser adolescente. E, assim, acho que hoje um dos grandes problemas, não vou colocar como problema, mas é isso que você falou, a crise de identidade, né? Uhum, Hoje a gente vê muitos jovens, a gente pega muitos jovens aqui muitas vezes que não sabe quem que eles não uhum, uhum. sabe, não sabe o que que vão estudar, não sabe o que que vão fazer, Sim. custa falar, E você concorda que é muito difícil? Mesmo se você pegar um adolescente de 17 anos que está se formando no colégio para entrar para uma faculdade. Você tem 17 anos e você decidiu o que que você vai querer fazer pro resto da sua vida. É, é é uma, muito difícil. Alguns conseguem, alguns têm, alguns você vê às vezes meninos com 12 anos falando, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser é, isso, já tem a aquilo, e mente, já sabe. tipo, E quando chega, faz, estuda e vive, se torna aquilo. Mas nem todo mundo. Porque agora ele quer ser uma coisa e de repente alguém que ele gosta influencia de alguma forma, um ator, um artista, alguém que ele admira, aí já quer ser outra coisa, que ele está se descobrindo também, né? e isso você acha assim que é perigoso? O que, assim, Essa pode... mudança, você Essa fala? mudança, mas, por exemplo, essa crise de identidade, você acha que pode gerar frustração, pode gerar alguma coisa nesse adolescente, assim? Eu acho que não viver a crise de identidade pode sim gerar o adoecimento. A crise, ela é difícil, ela é dolorosa para o adolescente, mas ela é necessária. É como, Entendi. às vezes, tem muitas pessoas que usam isso e faz sentido, né? Tanto é que a gente usa também, né, na psicologia, como símbolo a borboleta, né? Você tá no casulo, para romper aquilo dói, é difícil. Para Para largar, ter. sair dali, se tornar uma linda borboleta, ela sofre para romper aquilo, né? Então, adolescente também, isso é necessário. Hum, Mas claro que, né, é, essa crise pode ser levada de uma maneira melhor, né? Uma ajuda psicológica é muito boa, eu acho que é favorável. Minha filha sim. faz tratamento psicológico, e não porque ela apresenta alguma patologia, mas porque ela está entrando na adolescência, momento de crise, vai ser bom para ela. Assim, aí você falou desse processo, assim, eu acredito que é um processo Uhum, e a gente fala, assim, que em Deus a gente passa vários processos, né? sim, Cara, alguns processos, assim, uns vai ser mais difícil, outros vai ser bem mais uhum, tranquilo. uhum, Eu passei um processo muito, assim, de me livrar de alguns traumas, uhum, umas coisas que eu vinha carregando quando eu me converti, no caso. uhum, E assim, eu nunca passei por nenhuma psicólogo, não porque eu não precisasse. Eu creio assim também sim. que muitas pessoas precisam, eu acho que é muito bom falar, conversar. Uhum. E, cara, quando Deus foi me tratando, assim, foi, sabe, me É uma auxiliando, libertação, né? foi uma libertação. E por isso que eu falo, assim, que a gente temos que, assim, eu creio, assim, que vários jovens, adolescentes têm que ter. A gente fala que não, Deus vai te libertar, Deus vai. Mas ter uma terapia, ter Uhum. não que aqui não seja um lugar seguro, não é isso que eu quero falar, mas ter Sim, uma eu pessoa entendo. que você possa conversar. É que adolescente tem essa, né? Ah, ninguém me entende, né? Sim. E realmente não entende. Como eu disse,
ou há um abismo muito grande entre uma geração e outra. Então, os pais realmente não conseguem entender. Então, assim, É, quando você pensa, ah, mas, né, o pai vai falar, eu trabalhava, estudava e dava conta, mas e o adolescente está só estudando, você não faz nada, né? E aí fica assim, como não faz nada? Ele só me menospreza, porque ele não entende, né? O sofrimento, porque aquele pai foi adolescente há muito tempo, ele já esqueceu como que era. Essa é é a verdade. realidade, né? Os pais podem não gostar muito do que eu estou falando, mas é a realidade. Né? Então, assim, hoje a gente, por quê? Um adulto ele tem condições de lidar com a complexidade dos conflitos, das situações, das dificuldades, das diversidades que surgem na nossa vida. Diferente do adolescente, diferente da criança. Então, a criança, ela entra em desespero se você toma sei lá, um doce dela, né? O mundo dela acabou, Aí fica toda né? melancólica. O adolescente já não vai ficar, ele vai falar assim, não, me dá meu doce aí, não sei o quê, ele vai brigar pelo doce dele. Já lida melhor, É né? Não vai verdade. chorar igual a criança. O adulto não, ele vai falar assim, ah, tá bom, eu vou lá e compro outro, né? Então, assim, mas por quê? Porque houve essa maturação, houve essa condição tanto neural quanto emocional que foi construída ao longo dos anos. Então, hoje o adolescente, tudo ele leva como muito extremo, porque para ele é extremo. Para Entendi. mim parece ser bobeira, porque eu resolveria sim, mas eu resolveria sim porque eu tenho condições psíquicas para resolver aquilo. Mas ele não, porque ele ainda está em desenvolvimento. Esse desenvolvimento até com os pais, assim, Sim. eu vejo, assim, que teve uma geração ali, 1990, 2000, e aí vieram como pais, assim, então, até eles estão meio perdidos, assim, eu vou ser pai agora, né? Minha Uhum. esposa tá grávida. Eu Vai vir falo, geração mano, alfa. vai vir a geração, e eu falo, mano, eu trazer os meus costumes pra ele, eu vou querer fazer isso. Uhum. Só que eu também vou ter que saber os limites e vai ter coisas que eu não vou. Eu Uhum. já meio que já entendo isso, já começo a trabalhar minha mente para que, Uhum. falei, eu vou guiar ele no caminho do Senhor, claro, mas assim, Uhum. e se ele desviar, por exemplo? Esse é meu Uhum. grande desafio, e se Tá. ele desviar? Foi bom você ter falado isso, que a gente pode falar de duas coisas. Uma coisa sobre algo que você falou antes que eu acabei não me sendo clara. É, as doenças psicológicas, a gente fala, são doenças, assim como um problema cardíaco, uma hipertensão, uma diabetes, são doenças, precisa ser tratado por um profissional, por um psicólogo, por um psiquiatra, Sim, caso seja necessário tomar uma medicação, como a bipolaridade, por exemplo, esquizofrenia, né? Claro que hoje nós sabemos e a gente faz uso da espiritualidade como ferramenta, né? Então, dentro do meu consultório, eu não manifesto a fé que eu tenho, porque eu não entendi. posso, mas eu trabalho com meus pacientes a fé que eles têm. E com Bacana isso aí, certeza, e isso assim, eu tenho experiência dentro de consultório de que os pacientes que têm uma fé, uma espiritualidade, com certeza você consegue usar isso como ajuda para eles saírem daquela condição, né? E eu penso o seguinte, que quanto mais se abrir, as pessoas entenderem que isso é de fato algo sério, a ansiedade, a depressão, é uma doença muito séria que tem se instalado, crescido e se tornado algo, sabe, de saúde pública, vai se tornar cada vez pior se não levar isso com a seriedade que precisa, é né? Então, verdade. assim, não é porque você tem uma fé, que você vai numa igreja, que você acredita em Deus e tudo mais, que você não vai ficar doente. A gente fica É, doente, isso aí é né? verdade. Por que que não ficar doente emocionalmente? Você vai ficar também, né? Você não está livre disso só porque você tem uma fé, né? Essa fé pode te curar, assim como eu já vi pessoas de muito próximas de mim ser curado do câncer, assim como pode ser curado da depressão. Claro que sim, né? E milagres Sim. existem, né? E aí, esse paralelo eu acho que é muito importante, é que nem você falou. Ter fé, tá na igreja e tudo mais, isso não vai te trazer, falar assim, ó, 100% você não vai precisar Sim, de porque um, talvez Deus queira usar a mão de um é isso. médico, a mão de um psicólogo para te ajudar a sair daquela Ou, e tem condição. algumas pessoas também, eu acredito que tem algumas pessoas que elas vão ouvir muito mais, talvez, um profissional do que, por exemplo, um pastor ou um líder.
Talvez Uhum. assim, pra ter aquele. Tem coisa que, cara, é muito de dentro, assim, a pessoa, tipo, tem que tratar aqueles Uhum. traumas, é muita coisa. Sim, E ela tá até meio assim, ó, eu não vou pôr pra fora com o pastor, com o líder, senão ele vai. mas nem é isso, é porque dificilmente, se você pegar uma pessoa num estado de depressão, dificilmente você aguenta ouvir o que ela tem para dizer, Aí é verdade. Aí né? eu nunca peguei, mas deve ser, tipo, Então, algo. é difícil para as pessoas ouvirem aquilo. Então, geralmente elas interrompem porque elas não aguentam. Entendi. Então, muitas pessoas até tentam buscar ajuda, às vezes no pai, num amigo, num pastor, em alguém, mas aquela pessoa não aguenta porque é difícil ouvir, né? A doença causa uma mudança no pensamento, há uma distorção cognitiva ocorrendo ali naquele cérebro. Então, ela distorce a realidade e ela é muito cruel. Cruel de um jeito cruel mesmo, sabe? Para não ser redundante. Mas é. Então, é difícil ouvir, né? É difícil ouvir uma pessoa que está com uma ideação suicida, É verdade. né? Que ela fazendo planos e falando tudo certinho como que ela está planejando. Então, a gente não quer ouvir isso porque a gente não sabe o que vai falar. Nossa, tem que. Assim, eu creio que tem que ser, tem que ter um discernimento. E, tipo, eu sou líder, Uhum, mas eu não sou formado em psicologia. uhum. Eu creio que assim, eu vou muito pelo lado, ó, Deus me capacita e me instrui. Sim, Aí a sim. pessoa vem, aí eu falo, nossa, Deus, agora, porque se fosse pra mim mesmo, assim, Uhum, mano, tipo, não sei, fazer bem sacado, não sei, mas assim, é que nem aí eu falo, galera, você tem, aí eu tipo, eu auxílio, mas eu falo, galera, se passar num extremo assim, ó, não é vergonha você procurar um profissional, não é de vergonha forma você, alguma, exatamente. porque tem muitas pessoas, eu conheço vários pastores, vários líderes assim que falam, galera, é bom fazer a terapia, é bom fazer, Uhum, ver o que está acontecendo dentro de sim, você para que você possa, sim. sabe? Viver essa vida plena que Jesus te Nossa, oferece. verdade. E assim, a gente vê muitos adolescentes. Você falou um negócio que eu até queria puxar um pouco, depressão e ansiedade. Uhum. Por quê? Por quê, assim, né? Porque na minha época, assim, eu vou. Nossa, pessoal, você é velho, Fabrício. Não, eu tenho 27. Na minha época ali de adolescente Acabou. era tipo de. Acabou de sair, de deixar de ser 2008, adolescente. 2013, 2014 ali era. Eu andava de skate, eu até hoje, assim, eu sou meio Uhum, molecão, assim, tem esse meu uhum. lado meio molecão, mas eu falo, galera, na minha época, assim, a gente não tinha tanto conhecimento dessa. É doença, eu posso falar como doença, É uma como doença. dessa doença. Tipo, a gente. Eu tinha mais contato com a depressão por conta de duas vó minha que teve Uhum, isso. Uma até hoje não uhum. saiu, ela é um caso que nem sei como, assim, é um caso, tipo, muito. E os jovens hoje estão apresentando mais esse quadro, né? E Uhum. eu te falo assim, por quê, né? Bom, tem duas coisas aí, né? Eles estão apresentando mais ou agora, É, né, se agora fala que tá. mais a respeito, né? Porque a depressão sempre existiu, né? Só você ler alguns personagens da Bíblia, você vai ver que eles apresentavam Sim, momentos, né? um clássico é Elias. Elias é o clássico dos Sim, clássicos. então, mas hoje, sim, com certeza, né? Eu acho que não só, muitas pessoas às vezes falam, ah, mas eu acho que é porque a gente tem mais informação, por isso que parece. Sim, com certeza, isso facilitou com que a gente fala mais a respeito disso, então se escuta mais, então você presta mais atenção, né? Que muitas pessoas viviam, enfrentava a depressão e vivia daquela forma achando que a vida era o que tinha, era aquilo. E na realidade ela estava adoecida, né? Mas hoje, com certeza, a forma como as coisas estão, né? Com certeza deu uma piorada, né? Com certeza a gente tem. E a perspectiva, né, que se fala dentro da classe é que os próximos anos não teremos profissionais suficientes para atender se continuar o crescimento do jeito que está, né? Caramba. Isso é muito triste. É verdade. Não só, não por não ter paciente, né? Tipo, Não teve. profissional para atender. Porque é claro, né? É a minha profissão, eu tenho paciente, mas
Eu fico muito mais feliz quando eu dou alta com um paciente do que quando, né, um paciente. Fico feliz quando ele vem, porque ele está procurando ajuda, claro, mas Sim. saber que tantas pessoas estão adoecendo não me deixa feliz, apesar de ser minha profissão, né? Então, eu acho que isso é um fator muito triste se a gente for pensar. É verdade. E eu acredito que é justamente por essa dificuldade. Eu acho que hoje os assuntos tão difíceis, os pais e os filhos estão distantes cada vez mais. Não é um distanciamento da crise de encontro de si mesmo, que ocorre mesmo na adolescência, mas é um distanciamento mesmo, tipo, de valores, de ideias, de é uma mudança que está dando, né, que está acontecendo e não estão conseguindo acompanhar, né? E eu acho que E as mídias sociais, assim, você acha que tem um pouco a ver também? Ou vamos puxar assim, sim, vamos sim. Tanto é colocar. que surgiu uma nova doença que é a falta da internet, né? Caramba, Então surgiu essa patologia nova que não existia antes. Então hoje tem pessoas adoecendo se ficar sem internet, se ficar sem as redes sociais, sem ficar sem o acesso e o contato, né? Então você vê situações no qual eu acho que as redes sociais são bacanas, é uma ferramenta legal, mas eu acho que as pessoas estão gostando muito e criando essa vida, né, online muito e esquecendo da offline. da real mesmo, assim. Sim, e aí às vezes tenta aparecer, e aí na vida real manter aquela aparência que cria na Aquele. internet não é fácil, porque lá você consegue manter uma perfeição, né? Ficar dentro dos padrões que tá todo mundo e tudo mais, se encaixar naquele grupo, mas para sustentar, às vezes você não consegue, porque nós somos humanos. É Eu tenho verdade. dias bons e dias ruins. Tem um seriado na Netflix da Black Mirror, chama. Você já Uhum, assistiu? sim, Tem um episódio lá que ele meio que coloca as redes sociais e as pessoas têm que estar ali. E é tudo aquela perfeição, né? Todo mundo tem que ser perfeito, sim. senão a média cai ali. E hoje eu creio assim que a gente vê muito isso, assim, né? As pessoas pegam a realidade daquela pessoa bonita e quer Uhum, levar para aquilo. Aí ela se frustra e pode acontecer essas sim, coisas, né? sim. É porque aí você vê, será que aquela pessoa é daquele jeito mesmo ou ela tá cheio de ferramentas passado naquilo lá, né? E aí a gente começa a falar, nossa, eu preciso ser daquele jeito, eu preciso estar, eu preciso ter aquilo. E aí e a gente esquece que nós somos únicos. Não existe nenhum ser igual ao outro. Nós vamos ser diferente, né? Nós não precisamos agir. Tá tudo bem você ser diferente, só que na adolescência, quando você tem um sentimento de fazer parte é tão grande, ser muito diferente, não conseguir fazer parte é difícil. E fazer parte, por exemplo, de uma comunidade assim, as pessoas, os jovens adolescentes, eles querem tanto, né, fazer Uhum, ser aceito, né? E isso é sim, desde eu acho que uhum, dos mais primórdios, as pessoas têm essa necessidade de ser uhum, aceita, né? sim, E hoje eu acho que tá mais assim, né? sim, Hoje, exatamente. Essa necessidade está sendo tão grande e num nível tão alto, tipo, do que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E aí você não consegue sustentar esse nível. É onde ele se encontra num beco sem saída. O que eu vou fazer? Né? Eu não consigo sustentar isso durante muito tempo, mas se eu não sustentar, eu tô fora. na verdade mesmo. Nossa, eu vejo assim, hoje cara, a gente vê aquele anseio de querer ser famoso, querer ser Uhum, um influencer, sim, querer ser alguém assim, que muitas vezes tem uhum, pessoas que elas, por exemplo, não tem nenhuma criatividade, nenhum talento, né? E uhum, mesmo assim ela, tipo, se coloca ao ridículo pra fazer sim. isso. E isso pode acarretar muita coisa ruim, não pode? Sim. Porque agora na adolescência você não pensa muito. O adolescente, né? Nosso córtex frontal aqui não está completamente pronto, a gente não consegue ver muito lá para frente e avaliar realmente as consequências do que a gente está fazendo. Então, por isso que você vê muito adolescente fazendo coisas
colocando a vida em risco, por exemplo, né? Ah, você falou, eu ando de skate e tal, então talvez quando você era adolescente você fazia algumas coisas que hoje talvez você fala assim, acho que eu não faço, não, Não, não mesmo. né? E vai, porque não pensa, mas aí a hora que leva aqueles tombo feio e fala, não, né? É verdade. Depois que aconteceu, que vai pensar. Então, o adolescente é muito assim, muito impulsivo, né? Mas, e aí ele faz as coisas, se expõe e não mede. E entrou na internet, já era. Nossa. Hoje eu vejo assim, eu vi um negócio que eu achei o cúmulo do cúmulo, que a gente está prestes a viver uma geração daqueles que são inúteis. Tipo, aquela geração vai ter uma categoria de pessoas que vão ser as pessoas, tipo, inúteis. Elas não vão, tipo, meio que servir para nada. Falei, cara, como é que tanta ferramenta que a gente está tendo hoje, a gente não está Uhum, conseguindo saber usar com isso, né? Ou uhum, você é, ou você não é. Não uhum, tem aquele meio termo. uhum. Nossa, eu fico tipo, nossa. Eu acho que o que é mais triste e mais difícil de hoje, tudo isso que a gente está falando, e se eu puder dar a minha opinião Ah, fica à a vontade. respeito, é que eu acho que como os pais se sentem perdidos e eles sentem esse distanciamento tão grande, que como eu falei, tem um abismo ali, né, de gerações mesmo, não foi uma geração que foram, sabe, foi modificando como a do meu pai para a minha, né? Houve Entendi. diferença, mas foi mais sutil, foi aos poucos. Essa não, ela veio e rompeu de uma forma muito drástica. Teve sei lá, um balanço, alguma Sim, coisa e os assim. pais estão perdidos e eles não sabem, né? E na minha opinião, é porque eles querem ser amigos dos filhos dele. Não que não tenha que ser, mas acima de você ser amigo, você tem que ser pai e assumir a sua responsabilidade, Verdade. né? Hoje tem, né, e alguns né, da minha classe que me perdoa que é a favor, eu não sou. Existe a psicologia positiva, ela tem os benefícios, eu sei disso. Eu sou formada em neurociência, então eu sei que o nosso cérebro não reconhece o não. Então eu sei que uma educação sem a inclusão do não vai fazer com que esse cérebro seja mais favorável, porque ele não reconhece, então você não vai usar, não vai ter esse conflito. Sim, concordo, faz totalmente sentido. Mas eu não sei se essa geração estava preparada para isso, Hum, para uma educação sem uma educação positiva, né? Sem essa inserção do não. Porque eu sou a favor, porque apesar de causar sofrimento no cérebro, porque o cérebro não reconhece o não, ainda assim ele é importante, porque é um sofrimento necessário, que me faz tentar superar, que me faz criar resiliência, que me faz desenvolver enfrentamento. Então, hoje a é gente vê verdade. que os adolescentes eles não estão tendo enfrentamento, para eles está muito difícil não conseguir as coisas. Eu preciso daquilo, então as coisas não vão acontecer assim. Ah, mas como assim não? Eu quero isso. Pai não dá? É um absurdo. Então não aceita. Então ele não consegue lidar com o não, ele não consegue lidar com a situação difícil, ele não consegue lidar com as dificuldades que estão surgindo, né? Por conta Nossa. disso. E os pais estão protegendo, evitando isso, e eles não estão desenvolvendo. É que E isso nem está adoecendo. a gente tava falando do celular mais cedo, né? Isso cabe muito a isso. Por exemplo, o filho tem momentos que ele vai ter que ouvir um não no celular e ele, tipo, não vai conseguir, né? Uhum, Disso que você pontuou. E o não faz as pessoas criar maturidade, eu creio, assim, os sim. não faz bem pra gente. É porque assim, se você fala para um adolescente, você não vai naquela festa, você não vai fazer essa viagem, você não vai participar disso e tudo mais, você faz com que ele entenda aquilo, ele ache ruim. Eu sei que muitas pessoas que defendem o ensinamento mais positivista, ele vai falar assim: não, mas você vai falar para ele não fazer, você só não vai falar dessa forma, você vai falar de uma forma sem incluir o não. Eu sei que é assim, só que dessa forma, justamente por que que o cérebro fica favorável? Porque eu não tô te criando desconforto, eu não tô falando assim, eu estou te impedindo.
Eu estou É, fazendo você perceber que talvez aquilo não seja naquele momento, melhor não sei o quê. Então, eu faço o seu cérebro se ficar mais favorável e aceitar o que eu estou te falando. Então, você não se pôs em sofrimento, você não teve que enfrentar uma dificuldade. Fez nossa, sentido? fez muito sentido. Agora, quando eu ponho em sofrimento para você enfrentar, vai ficar emburrado, vai bater porta, vai achar ruim, vai falar que te odeia. Sim, porque o adolescente, ele tá no âmbito do gostar. Ele não sabe o que que é amor. O amor é um sentimento muito sofisticado. Então, quando a gente gosta e desgosta. A gente gosta quando é bom pra gente. E a gente desgosta quando não é bom, não é assim? É verdade. Então vai ser assim. Então deixa, ele vai acalmar, ele vai melhorar, mas ele vai aprender, ele vai superar. Aí quando ele se tornar adulto, que vier dificuldades mais complexas, né, que você tá lá trabalhando, aí você tem um problema com o chefe, uma dificuldade ali, outra ali, você vai conseguir lidar com aquilo. Por quê? Porque quando você era adolescente, você conseguiu lidar com situações que foram difíceis ali com seus pais. Você preparou, É você foi verdade. treinado para aquilo. E até na vida real, tipo, ah, quantos não a gente não ouve na nossa profissão, que nem você falou com o chefe, e um Uhum. dia assim que espero que essa geração comece a ouvir mais não, né? Sempre até, porque nem todo mundo vai gostar da gente, por Não. exemplo. É que nem uma namorada, namorado. Você vai tentar ficar, namorar com alguma pessoa e ela falar, não, o dia que ela tirar você, fala, não, eu não quero mais namorar você. Uhum. E aí? Agora eu te coloco um outro ponto. A gente, vamos partindo um pouco mais aqui, assim, pro lado de Jesus. E quando Jesus falar um não, por exemplo? Uhum. Porque eu já passei muito por isso, assim, tipo, até Uhum. hoje. A gente vai fazer birra? Não tem E como. faz, né? Alguns se revoltam e saem, né? E abandonam Isso que e não é. segue. Nossa, e eu falo, gente. E eu tenho uma dúvida não, uma dúvida assim, a relação da dopamina. Uhum. O não, por exemplo, ele pode criar essa ansiedade e trazer essa dopamina, tipo, desse imediatismo, assim, tipo, ah, eu preciso, eu quero, eu ouço um não, meu cérebro já buga já, assim. Não, a ansiedade, eu até brinco que é como se fosse um parasita, né? Que se alimenta dos nossos medos, das nossas incertezas. Então, assim, basicamente, dentro da abordagem que eu trabalho, tá? Existem outras abordagens dentro da psicologia. Como que nós funcionamos? Eu penso, eu sinto, eu ajo. Os meus Ó, pensamentos, eles são criados sobre as minhas crenças. Quando eu falo de crença, não são só sim, religiosas, tudo sim. que eu acredito. Então, por exemplo, eu não vou sair matando, não vou sair roubando, porque eu acredito que isso é errado. Então, e essa, na minha opinião, é uma crença boa. Então, Só ela me que o limita. indivíduo é formado por crença, Sim. personalidade, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu já vi algumas, eu já estudei, só que eu não me Aham. recordo muito. Mas, enfim, continue. Então, assim, as crenças, ela nos limita. Por eu acreditar que é errado roubar, que é errado matar, eu não vou fazer isso. Então, essa crença, ela vai me limitar, certo? Entendi. Só que existem crenças que são boas e crenças que são ruins. Então, tem crenças, por exemplo, de desamor, de desvalor, que não são saudáveis. Então, as minhas crenças geram meus pensamentos. Se eu tenho uma crença de desvalor, vai gerar pensamentos que ninguém gosta de mim, que eu não sou importante, que eu não consigo nada, que eu sou inútil, que eu sou incapaz. E Hum, aí pensa você pensando isso constantemente, constantemente, uma enxurrada de pensamento, o nossa. tempo inteiro disso na tua cabeça, né? E aí, se você se sente incapaz e alguém pede para você fazer algo, né, como que você está fazendo aqui, isso vai te dar uma baita de uma ansiedade. Você não vai aguentar, você vai É ter uma crise. verdade. Por quê? Não consigo, não sou capaz, vou passar vergonha, vai todo mundo rir de mim. E aí aquele monte de coisa vai surgir na tua cabeça. E aí desencadeia uma crise de ansiedade, né? Você Nossa. pode desenvolver uma ansiedade. Então, por quê? Gera sentimentos e o seu comportamento, né? Então, como que é a gente trabalha? Vamos entrar dentro desses pensamentos, vamos usar a nossa razão. Peraí, não é porque você está pensando que eles são verdadeiros. É verdade. Não é porque você está pensando que você tem que aceitar esse pensamento.
que prova que ele é verdade? Vamos pensar a respeito. O que tem acontecido de fato? Não é fácil, não é um exercício fácil de se fazer. Mas aí você vai desconstruindo esses pensamentos, desconstruindo essa crença, e aí percebendo, poxa, eu sou capaz, eu sou importante. Nossa, isso é quando, que nem de crença, quando a pessoa vem realmente. Isso se dá muito numa questão de geração para geração, acredito eu. Tô Uhum, falando com um profissional aqui, também não posso ficar nos meus acredito, mas enfim, é, essa crença dessa pessoa pode trazer uma falta de amor e até ela saber reconstruir o que é isso, é que nem você falou, é muito difícil, né? uhum. E aí você tem que ficar perguntando e sabendo. Sim, por exemplo, se tem um pai que nunca construiu uma boa relação com o pai dele, possivelmente, não que seja uma regra, É, mas possivelmente ele vai ter dificuldade também de construir isso com o próprio filho, né? Claro que ele pode romper, mas pode ser que ele use, porque vira e mexe a gente pode perceber que a gente faz alguns comportamentos que a gente não gosta dos nossos pais. Tipo, nossa, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, e eu tô fazendo, né? é verdade. Porque a gente aprende com o exemplo. Então a gente tem os comportamentos, a gente é influenciado. Realidade, você falou sobre personalidade. Nós temos personalidade, só que nossa personalidade ela é flexível. Sim. Eu influencio e sou influenciado o tempo inteiro, né? Então, assim, as pessoas da qual eu convivo, eu preciso pensar muito bem, porque Aí, elas vão me isso, nossa. influenciar. Então, eu acredito assim, hoje a gente fala que a gente tem muita coisa boa dentro de nós e muita coisa ruim, né? Misturando um pouquinho a ciência com a minha fé, eu acredito que quando Deus deu o sopro da vida lá no boneco para se tornar o Adão, ele inseriu dentro de nós todas as virtudes dele. Por isso que independente de estar dentro da igreja, você encontra pessoas boas Faz em sentido. qualquer lugar, né? Você vê pessoas extraordinárias e às vezes ela nem acredita em Deus. Às vezes ela é ateu, mas ela é uma pessoa extraordinária. Que é descendente, todos nós somos descendentes de Adão. Mas houve o pecado original. Sim, O pecado original nos proporcionou ter acesso à semente do mal. Então nós temos o bem e o mal dentro de nós. é verdade. E aí, o que a gente até fala, o que você alimenta é o que vai mais ganhar força dentro de você. Por Então, conta da carne, assim, também, né? é o que você Isso. alimenta mesmo, em termos psicológicos, que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se eu convivo com pessoas, tenho acesso à informação, tenho acesso a conteúdos que alimente essas virtudes, né, que veio do próprio Deus, com certeza eu vou viver uma versão muito melhor de mim mesma. Mas se eu começar a andar com pessoas ou ter acesso a coisas que vai alimentar o meu lado, que não é muito legal, O lado pecaminoso. eu vou, com certeza, viver uma versão horrível de mim. E isso é E muito. esse é o grande problema, porque o adolescente ele tem acesso a tudo. Será que ele tem condições de escolher o que realmente é melhor para ele? Hoje a gente vê muito isso. Eu nem queria tocar muito nesse assunto, mas a questão fugiu o nome pra mim. Teologia de gênero? Isso. Só que tem uma. Ah, enfim. Mas que eles acham que uma criança ou um adolescente já pode escolher o que ele pode ser. E Uhum, é que nem eu acredito. Isso é um pensamento meu que eu acho que não, porque a pessoa. Na minha ideologia, do meu caráter, existe homem e mulher. uhum, E até para uma pessoa, um adolescente, eu acho que ele não tem informação psicológica para desenvolver, falar o que ele quer ser ou deixar de ser. uhum. Entendeu? E quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê o tanto que muitas vezes até os pais falham um pouco nisso. Por quê? Eu recebo muita questão assim, ó, ah, vai atrás do meu filho. Ah, meu filho tá no mundo. Eu falo, não, tudo bem, eu vou. Mas aí eu vou e eu começo a olhar muito para como que tá sendo dentro de casa. Eu já fui fazer visita assim de pessoas e ver como é que tá sendo. Aí o pai e a mãe, tipo, não tá firme na igreja, ou o pai e a mãe tá até na igreja, mas tá tipo
faz coisas que... E aí o jovem, o adolescente vai olhar e falar, mas por que que eu tenho que ir na igreja? Por que que eu tenho que fazer isso, sendo que meus pais... Uhum. E aí eu falo, gente, a mudança tem que começar primeiramente. Não adianta eu vir aqui ficar, até fazer uma vigília aqui. Não vai adiantar nada se vocês dois não começarem a mudança. Porque o primeiro espelho que eles estão vendo é vocês. Uhum. Isso, falando em ciências, a gente pode falar de epigenética, por exemplo, que é a genética com o ambiente que a gente vive. Na realidade, existe muita discussão mesmo dentro da minha classe a respeito disso, né? Umas pessoas que concordam, que outras que não, né? Ao meu ver, tem muito disso. Existe, às vezes, mutações genéticas, às vezes existe uma influência genética, sim, né? A gente sabe disso, mas existe muito também desse ambiente. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes você conhecer alguém e você falar assim, nossa, eu não gosto daquela pessoa, não suporto. Nossa, eu não gosto da Não, voz dela, não gosto do jeito que ela faz, tal. E você não sabe o porquê. Você não consegue explicar, mas por quê? O que que a pessoa te fez? Tal. Não, não me fez nada, mas nossa, eu não suporto ouvir ela não dar, desce. né? Por que que isso acontece? Porque de alguma forma aquela pessoa, algo nela, te remete a alguma experiência ruim que você teve ao longo da tua vida. Você É fez uma verdade. associação. Nosso cérebro, ele faz a leitura do feromônio, né? Então, o cérebro da pessoa libera o feromônio, você, né, percebe isso, faz aquela leitura química, e aí você associa isso com toda a sua experiência de vida, e aí você sente, É coisa que percebe nem, e tipo avalia assim, sobre algo. falando assim, nossa, eu vejo, tá tudo, mas assim, é uma coisa subconsciente, deve ser assim, que Sim, nós nem. sim. Então tá muito ligado nisso, nas suas experiências, né, na leitura genética, né, cerebral que a gente faz ali, né, a dança química no cérebro, com essa combinação de uma construção. O que que é que foi dito, o que que é que foi vivido, como é que foi construído. E aí houve esse leque, né, de opções criadas aí e Caramba. que acaba para alguns trazendo um alívio, uma identificação, que como eu te disse, o jovem ele precisa se identificar, ele precisa fazer parte, ele anseia por isso, né? E como ele está em crise, ele não sabe. E aí, se você encontra algo que você se identifica pelo menos um pouco, e se encontra um pouco, faz sentido para você. Isso é. Nossa. E tem alguma pergunta aí dos nossos participantes? Tem algumas perguntas? Tá tudo bem? Tá gostando? Tranquilo, Tá gostando? sim. Nós gostamos de deixar nossos É um convidados prazer bem à estar vontade, aqui. gente. Fazer qual ordem? Deixa eu ver. Isso aqui parece ser bacana, né? Vamos começar, mas depois nós fazemos isso aqui. É bem legal. Eu não entendo quase fazer, nada. vamos O Thiago. Leidiane, ó, Qualquer coisa eu possível- peço ajuda para os universitários. Tá lá. Leidiane, é possível conciliar Freud com o cristianismo? Uau! É. Essa foi interessante. Olha, eu não trabalho com a linha psicanalítica. Gosto muito, acho que Freud trouxe uma contribuição e ele é o pai da ciência, né? Foi graças a ele que a psicologia ganhou o título de ciência, né? Algumas coisas que ele fala faz muito sentido. Algumas coisas, nem tanto, né? Fazer sentido para a época, né? Então, assim, por exemplo, algumas coisas você pode se identificar e falar. Freud disse, por exemplo, a respeito do complexo de Édipo. Vocês sabem o que que é? Eu não, desculpa. Eu bombei duas vezes Eita! na faculdade. Eu bombei duas vezes na escola, eu sou. Mas não que eu não seja o cara. O complexo de Édipo, ele se baseou num mito, né, da mitologia e basicamente, sabe, para não ficar chato, né, falando, eu sou apaixonado pela minha área, então eu gosto Não, de falar, mas é mas isso para não mesmo. ficar chato. Mas é uma triangulação que ocorre, né, onde ocorre um triângulo amoroso entre filho, pai e mãe. Entendi. Claro que ele não está falando de nada sexual, e às vezes as pessoas confundem muito isso. Freud, ele
fala de sexualidade, mas não de sexo, né? É sobre sexualidade. Sexualidade não. O sexo faz parte da sexualidade, mas a sexualidade não faz parte do sexo. Não é a mesma coisa, né? Sabe a Um é diferença aí sinônimo de... do outro, né? Então, tem essa triangulação. Então, Freud fala que a criança, ela vem tentando disputar. Então, a menina, ela tenta disputar o pai com a mãe, o menino tenta disputar com o pai a mãe, né? Chega um momento da vida, a menina antes do menino, mas chega um momento da vida que percebe que não consegue. Só que isso tudo de forma inconsciente, não é consciente. Mas chega um momento da vida em que o menino ou a menina percebe que não dá conta, não vai ter jeito, perdeu. Já era, acabou. Aí é onde ele percebe, e aí esse menino, ele se aproxima muito do pai, essa menina se aproxima muito da mãe, e ela começa a imitar, querer fazer tudo junto com os pais, tudo mais. E quando cresce, geralmente se casa com uma pessoa, o menino se casa com uma pessoa parecida com a mãe, e a menina se casa com uma pessoa parecida com o pai. E Freud fala que esse é um fechamento saudável da evolução, do desenvolvimento, Certo. né? Então, quando há, tanto é que Freud vinha falando, quando há, né, por exemplo, um desfecho que não é saudável, por isso que durante muito tempo foi tratado a homoafetividade como doença, né, como um adoecimento, porque Freud falava que não era um desfecho saudável. Porque o desfecho saudável era o menino casar com uma mulher igual a mãe, a menina casar com um homem igual o pai. E aí, se você casasse com o mesmo sexo, não era um desfecho saudável. Houve um problema ali. Claro que a gente não pode colocar isso como regra, porque senão cai um peso muito grande sobre os pais, né? Então, Mas só é porque ele vinha falando o seguinte: essa criança que teve um desfecho saudável, ela admirou o pai, ela quis ser igual ao pai, e aí ela se tornou igual ao pai e casou com uma mulher parecida com a mãe. A menina, ela admirou a mãe, ela quis ser como a mãe, ela casou com um homem parecido com o pai. Você E falou ao contrário, é porque você rejeitou, você não admirou. Entendi. Mas assim, quando a pessoa casa com outra pessoa que ou do mesmo sexo, ou talvez não que é parecida com o pai ou com a mãe. Aí foi quando ele falou que Desfecho saudável. não é um desejo saudável. E isso, Sim. casar Não com uma pessoa que não necessariamente, né? Então, Será que é isso que ele quer falar sobre o cristianismo? Será que é esse desfecho assim? não sei. Então, assim, tem algumas coisas que você pensa. Então, vai ter famílias, lugares que talvez você vai ver o complexo de Édipo acontecendo perfeito. Eu posso falar, na minha vida aconteceu. Eu sou muito parecida com a minha mãe, meu marido é muito parecido com o meu pai, Aí, né? ó. Então, na minha vida desfez. E eu lembro de quando eu era criança, eu disputava, né? Então, eu ia pra roça e meu pai vinha com manga, eu queria a manga mais bonita. Não aceitava meu pai dar para minha mãe, eu queria, né? Então havia essa disputa e depois eu colocando as roupas da minha mãe, né? Querendo pôr os sapatos da minha mãe, eu pequenininha. Então, na minha vida eu vi ocorrer o complexo de Édipo, mas não necessariamente tem que ocorrer em todas as casas isso, É verdade. né? Senão... Então, assim, por quê? Porque a gente fala que na psicologia tudo é muito relativo, justamente porque nós somos únicos, né? Deus nos fez único, nem um gêmeo. Ele Que não é tem o mesmo verdade. DNA, ele não tem a mesma digital. Ele é único. Você não consegue distinguir quem é quem. Mas ainda assim, ele é único, Nossa, né? viu? Você é único. Exatamente, somos únicos. Então, eu acho que se a gente quebrasse um pouco essa necessidade de fazer parte dessa massa e simplesmente aceitasse quem nós somos, essa singularidade tão perfeita que Deus fez de cada um de nós, talvez a gente seria mais feliz. Porque aí eu não ia me importar se você não me entende. Eu ia entender. É óbvio que ele não me entende, ele é diferente de mim. Nossa, temos um. E tem mais alguma pergunta? Você queria fazer aquela outra lá? Tem uma outra lá que tava. Faz essa, mas. Lidiane,
Quando pedir ajuda a um psicólogo e não somente a Deus? Legal. Acho que a Deus sempre, né? Se você acredita, é sua fé, acho que você tem que pedir sempre, porque acho que não existe melhor, né? Mas a gente fala que precisa entender, porque dentro do DSM-5 tem uma forma geral sobre os sintomas da depressão, por exemplo, e que é muito generalizada, e que na adolescência talvez apresente alguns aspectos e não necessariamente seja. Principalmente hoje que a gente vive um boom muito grande, né, de modinha. Eu sou TDAH, né? Tem até canais a respeito disso, e, né, então Nossa. virou modinha você ter alguma patologia. Antigamente, todo mundo tinha vergonha de ter alguma doença psicológica. Escondia, né? Muitos dos meus pacientes falavam assim, olha, não conta pra ninguém. Eu falei, claro que não. Tinha uns pacientes meus que às vezes me encontrava na rua, baixava a cabeça assim, fingia que não me conhecia, Nossa. né? Com medo de alguém descobrir que fazia tratamento. Hoje não é assim, né? Hoje as pessoas tá tudo bem, né? Falar, eu faço terapia, né? Então, né, eu tenho paciente meu que às vezes divulga nas redes sociais que fazem terapia comigo e manda procurar, né? Então, não que seja ruim, eu não acho que você tem que ter vergonha, não. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou hipertensa, por exemplo, que eu vou ter vergonha de falar que se eu tiver uma depressão, é uma doença, qualquer um pode ter. Isso não me faz pior ou melhor do que ninguém. Só aconteceu, fui acometida, né? Mas virou moda você ter, e não necessariamente é. Então, assim, você encontra na internet um boom de testes que comprova se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem TDAH, um monte de coisa. E aquilo lá não é científico, Nossa. né? Você responder quiz não determina que você é ou não é uma coisa. E isso é muito sério, porque É precisa verdade. ser tratado com seriedade. TDAH, bipolaridade, ansiedade, depressão, são doenças que causam muito sofrimento para quem realmente tem, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais falo, que de geral vai funcionar para qualquer um, não importa a idade, é se tudo que você gostava de fazer, as coisas que mais te gerava prazer, que você mais gostava, você não sente mais vontade de fazer, é um indicativo que você precisa buscar ajuda o mais rápido possível. E nossa, você falou esse negócio, eu gostei demais. O negócio tá na moda, assim, né? E eu vejo muito isso. Hoje eu mesmo tava vendo a menina, tipo, agora eu sei por que que eu sou assim, porque eu tenho TDAH. É Uhum. TDAH, né? É. E Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. tá. Quando isso realmente é e quando não é? Porque eu sei que eu sou ligado no 200. Eu acordo, eu quero dar bom dia, eu quero fazer isso, eu quero isso. Uhum, Só que eu creio que eu não tenho. Por quê? Porque eu uhum, sou assim, a gente até fala que tem a questão do sanguíneo, do não sei o que uhum. tem, né? E assim, Dos isso, e eu temperamentos. creio que eu sou sanguíneo porque eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, eu gosto de Uhum, abraçar, eu gosto de uhum, fazer, uhum, mas não é porque isso que eu tenho. Tem hora que eu quero uhum. só ficar quieto, tem hora que eu quero só, Sim. tipo, Uhum. imagina se eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, por isso que Assim, quando é e quando não é, assim, né? um diagnóstico, principalmente TDAH, ele é fechado com vários profissionais, né? O psicólogo, ele faz a indicação, mas é preciso ser feito com um neuro e com um psiquiatra também. É feito uma série de exames, uma avaliação complexa, né? Então, não é assim. Por quê? Porque todos nós temos algum traço de alguma coisa, né? Então, tem pessoas que são extremamente organizadas, nem por isso ela tem toque. É verdade. Tem pessoas que são muito energéticas, nem por isso ela é uma pessoa hiperativa. Tem pessoas que têm dificuldade de atenção, não consegue se concentrar. Isso pode ser várias coisas, pode ser um déficit de atenção, sim, mas pode ser que seja uma depressão, que seja uma ansiedade, tem várias outras coisas que envolvem falta de vitamina B12, né? Então, Às vezes é só a falta de uma vitamina. exatamente. Tô com problema na memória, então tô com depressão. Tô triste. A tristeza é um indicativo? Sim, mas não é só a tristeza, Entendi. né? O que mais que tá acontecendo? O que que vem?
precisa ter uma série. A intensidade, o tempo, a constância, há uma série de coisas para avaliar antes de determinar um diagnóstico. Então não é só simplesmente postar lá e falar, eu tenho Não, e... não. Ou ver, tipo, por exemplo, assim, a gente tá num podcast, talvez ver aqui, fala, nossa, esse pai eu tenho. Porque hoje... É muito comum, né? Ele fez psicologia, talvez ele vai poder confirmar o que eu estou dizendo. É muito comum no curso de psicologia os alunos na aula de patologia se identificar com pelo menos 15 patologias. Eu tenho isso. Mas eu tenho isso também. Por quê? Porque você encontra traços. Às vezes a gente tem traços. Podemos apresentar alguns traços, mas não significa que necessariamente a gente tem a patologia. A gente só tem um traço. Pode ser que eu esteja apresentando sintomas depressivos, mas eu ainda não tenha desenvolvido a depressão. Galera, vocês querem... Calma. Fica vendo as coisas no TikTok, Instagram da vida aí e Não, sair. se diverte, curte, usa isso para entretenimento, mas se quer saber, realmente procure um profissional, faça a coisa direitinho, porque se realmente tiver, faça um tratamento certinho, né? A Faça pessoa uma... vai ter a vida tranquila, mesmo dentro das patologias que são crônicas, né? Que a gente não consegue uma cura, né? Dentro da ciência, né? Bipolaridade, a pessoa vai ter que tomar remédio, fazer tratamento o resto da vida, Nossa. né? Uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade, mas ela consegue ter uma vida, né, tranquila, feliz, com qualidade, que esse que é o importante, você ter qualidade de vida. A gente tá mais ou menos chegando aí na nossa reta final, mas eu Uhum, tô com uma perguntinha aqui pra te fazer no meio, assim, agora que eu relembrei ela. Mas como que a gente pode, assim, por exemplo, eu tenho um trauma. uhum. Como que, eu sei que você não vai falar tudo, assim, mas a pessoa pode identificar isso e saber o momento certo de falar e expor isso pra fora? Olha, isso é muito particular. Entendi. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu trabalho muito eh, no intuito de deixar os meus pacientes confortáveis para quando eles estiverem preparados, eles se sintam à vontade em falar sobre o que é difícil, né? Então, existem traumas que são muito difíceis, que eles não conseguem falar em voz alta, né? Às vezes a gente até consegue fazer uma leitura comportamental ali dentro das avaliações e a gente consegue perceber que tem alguma coisa, consegue até ter uma ideia sobre o que que é, dependendo das coisas que vão acontecendo dentro da sessão. E eu pelo menos, já vou trabalhando, vou intervindo para ir fortalecendo. E já tive pacientes que conseguiam chegar e falar e se abrir porque precisava ventilar sobre aquilo. Teve pacientes que foi ter coragem de falar em voz alta mesmo, depois que a gente já tinha até tratado, né? Então, vai depender muito de cada um. Tem coisa que é difícil, porque quando você externaliza, você está falando com você mesmo. Isso que é legal na terapia, que é um encontro com você mesmo, né? E eu até falo que a minha proposta com os meus pacientes é ter um encontro apaixonado com eles mesmos. Porque você disse que você é casado. Com certeza, eu acredito que sua esposa seja ótima, mas ela não é perfeita. E você Não. ama ela com tudo, Ah, né? E a mesma coisa é assim, mas por que que a gente não faz isso com nós mesmos? A gente se rejeita Verdade. tanto, a gente acha, encontra tanto defeito e não se olha com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, que às vezes a gente olha e dedica para outra pessoa. Então, a terapia é para esse encontro, você olhar, se apaixonar e se amar e falar assim, eu não sou perfeito, mas eu me amo, né? Então, ter isso, falar, olha, aconteceu isso comigo, foi ruim, mas tá tudo bem, eu consigo seguir em frente, porque não vão ser os meus tombos que vão me definir, sim a forma como eu vou me levantar e vou seguir. Isso é bacana. A gente. Eu preguei uma vez sobre traumas e tal, e tem traumas que realmente a gente vê. Por exemplo, Tiago 5 lá fala pra gente confessar o pecado uns com os outros, né? Uhum, Mas tem algumas coisas que vão. Cara, é difícil. É difícil. sim, sim. Tipo, eu creio muito nisso, assim, que vai ter coisas que Deus vai te permitir você retornar à lembrança só no momento que você talvez vai estar maduro para você
tratar aquilo Sim. ali. Uhum, Pode ser com um profissional, pode ser com ele, tete a tete, uhum, mas para você expor aquilo ali vai ser um momento específico. uhum, Porque senão a gente, entendeu? uhum, Tem coisas que nem eu comento com os meninos, tem coisa que antes de eu converter eu não me lembro. E aí eu falo, uhum. vai ter um momento que talvez Deus vai vir querer Você tratar isso comigo. bloqueou para se proteger, para que for chegar o E momento, vai se ter chegar, se coisa, for necessário. entendeu? E assim, isso que você falou é muito, cada um é particular, né? Uhum, Cada sim. coração é um coração. Olha, o que você falou é bem interessante, porque claro que eu estou falando isso colocando dentro do que eu acredito. Sim, Tem muita gente que fala que, como foi a pergunta ali, né? O Freud se aproxima ou não? Tem muita coisa da psicologia que se distancia, sim, né? Dependendo de como você olha. Mas eu consigo ver muita proximidade. Eu consigo ver uma confirmação constante da palavra de Deus dentro da ciência psicológica. O que você falou de Tiago, sabe por que que é importante você falar? Porque você pode confessar para Deus, você vai ter o sim, perdão, isso todos nós concordamos, né? Então você não precisaria falar para mais ninguém. Deus perdoou e pôs no mar de esquecimento, pronto, acabou. Mas por que que Tiago falou isso? Que quando você fala, você coloca para fora, você se cura. é verdade. Isso aí Então, quando é você vai para fazer um tratamento psicológico, você põe para fora, você fala, você está se curando. você, vamos colocar, você tava nas trevas, você coloca na luz. Sim. Outra passagem que casa perfeito. Lembra que eu te falei como que é o funcionamento do ser humano? Sim, Eu penso, eu sinto, eu ajo. O que que a palavra de Deus fala? Não deixe seus pensamentos descerem para o coração. é E verdade. por que que ele fala isso? Porque nós temos que estar atento. Só que a gente não fica, apesar de ter esse alerta de Deus, ó, há milhares de anos, a gente não fica atento. E a ciência vem para tentar trazer esse alerta para a gente. É Porque, ó, verdade. pensa primeiro, avalie o seu pensamento antes de deixar que transforme as suas emoções. Porque descer pro coração é justamente estar relacionado às emoções. É verdade. É, a gente pode fazer um paralelo também sobre isso com Adão e Eva. Uhum, Ela viu, ela pensou, ela levou pro coração e ela viu e ela teve esse desejo de fazer, né? Então ela deixou pro pensamento pro uhum, coração e acabou cometendo o ato. Então, quantas vezes exatamente. na Bíblia tem isso? Tem uma palavra em grega que eu não lembro como que é, mas muitas pessoas fizeram isso. Tipo, tava aqui, desceu aqui, e aí elas fizeram o ato, né? Uhum. Por isso que nem você falou, policia nossos pensamentos, para se deixar levar por Avalia, pressão. exatamente. Será que não tem uma forma melhor de eu pensar isso, né? Ai, pessoa fez isso. Tá, mas foi ela. O comportamento dela fala dela. O meu comportamento fala de mim. Às vezes a gente mistura muito isso. Você se comporta de uma maneira, isso tem muito a ver com trauma. Você se comporta de uma maneira que não é legal comigo, e eu pego isso como sendo eu. Entendi. Não, o que você fez não foi legal. E isso fala a seu respeito, não fala a meu respeito. Porque o que eu faço, o meu comportamento, as minhas atitudes é que vão falar quem eu sou. A gente pensando nisso, é claro, a gente falando parece, mas se a gente pensando nisso, até a liberação no perdão talvez seria até mais fácil. Sim, com certeza. Porque o perdão é uma fala direta de quem eu sou, uma revelação de quem eu sou. Não é uma validação do seu comportamento, mas é uma Verdade. demonstração de quem eu sou. Tanto é que o perdão, ele é bom para quem perdoa e não para quem é perdoado. Claro que é bom ser perdoado quando você faz alguma coisa, não Sim, tô dizendo que claro. não. Mas quando eu libero perdão, sou eu que estou me libertando, É verdade. né? Caramba. Claro que tudo isso que eu estou dizendo parece muito fácil, eu falo isso dentro do consultório. As ferramentas, as estratégias que eu peço para eles fazerem, parece muito lindo, muito simples, muito fácil de falar, porque sou eu que estou falando, né? Você que está vivendo, né? Tipo, você não está vivendo minha dor, você não sabe o que eu estou passando, você está me falando para fazer isso, é muito tranquilo. Eu sei que não é, né? Nossa. Fazer essa mudança é difícil. Se olhar, sabe, parar e pensar, fazer essas aceitações, não é um processo fácil, mas é possível e que vale a pena. Uau. Irmã, quero te agradecer, mas antes da gente finalizar, queria que você deixasse um recado
para essa juventude, para essa molecada aí. E a câmera ali é toda sua, fique à Uau, vontade. vamos lá. Bom, para essa eu não esperava, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver se eu. Eu acho que. Eu acredito que a adolescência é um período difícil, como eu disse, mas é o melhor período da sua vida para você se testar, cometer os erros que tiver que cometer, porque é para aprender, né? A gente só sabe o que é certo porque a gente sabe o que é o errado, né? Então, leve os tombos que levar, levanta, siga em frente, isso vai com certeza te transformar num ser humano melhor, te trazer experiência, te trazer maturidade e lembrar de que você não está sozinho, né? Existe alguém aí do seu lado, é só olhar direitinho, alguém que vai te entender, que vai te estender a mão e que principalmente a maior coragem que existe é pedir ajuda, porque a maior coragem que existe é a gente admitir que a gente é ser humano. E ser ser humano é entender que nós somos seres sociáveis. Então, pedir ajuda é essa manifestação dessa sociedade, dessa humanidade que faz parte de nós. Uau. Galera, é isso, né? Mais Muito um. bom, fiquei feliz de Nossa, estar foi um aqui. um bate-papo bom. muito bacana. Que bom, Tô, fico feliz. eu gosto de conversar com Eu pessoas, eu também. amo conversar. Eu não sou psicólogo, que eu não tive tempo para estudar isso. Foi publicidade, tá? Também é bem legal, bem Nossa, eu estudei interessante. bastante comportamento da galera pra gente estar sabendo. Sim. Mas, irmã, Lei, muito obrigado por você estar aqui, por você ter disponibilizado seu tempo. Mas foi Galera, um prazer. nós vamos deixar o Instagram dela aqui embaixo. Se você quiser ir lá, ver lá as publicações dela, entre em contato. E você não está sozinho, galera. Sempre Isso pense aí. isso. Tem um E Deus maravilhoso ali, ele deixou um consolador que está do seu lado o tempo inteiro. aí, galera, só lembrando que nossos patrocinadores também vão estar aqui embaixo. Todo culto, todo sábado às 20 horas. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. E galera, novamente, você não está sozinho. Isso aí foi muito importante. Você não está sozinho. E sim, alguém vai te entender. Não é que ninguém te entende, não. Alguém vai te entender, pode ter certeza disso. Uhum. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Até o Isso aí. próximo. Certo, Obrigada, galera? obrigada. Com Deus, uma boa noite, uma boa Boa tarde, um bom noite. dia. Sei lá que hora que você vai assistir. Isso aí. Tchau, tchau.